Como plantar e o que plantar em terrenos inclinados sem ter que fazer curva de nível. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, meu nome é Rony, para quem não me conhece, aqui nesse canal fala sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, considere se inscrever ativando o sininho das notificações bem aqui abaixo. Para falar de plantação em declive, em áreas inclinadas, eu preciso primeiro falar quais são os desafios de plantar em área inclinada, né? Um terreno com muito declive, nem que seja pouco declive. Quais são as vantagens de você plantar num espaço plano comparando com um espaço inclinado? Logicamente, você tem a tensão da gravidade, né? A força da gravidade puxa para baixo, então você trabalhar, o ato de você ficar em pé num terreno é muito mais fácil num terreno plano, né? Você manejar um sistema, manejar uma horta, podar um pomar, qualquer coisa do tipo, trabalhar agachadinho numa horta é mais fácil você trabalhar num plano reto do que num plano inclinado. Mas tirando a questão do trabalho, da forma como você se posiciona, né, no lugar, em cima do terreno, os maiores desafios relacionados à terra, relacionados ao solo, relacionados aos nutrientes, às plantas, é que em terrenos inclinados você tem uma dispersão de nutrientes, uma dispersão de biovida muito maior do que em terrenos planos. A água, a vida, os nutrientes, eles se acumulam em terrenos retos, né, em terrenos planos. Dali eles não saem muito. Mesmo com a força das chuvas, mesmo se aquele solo for compactado, aqueles nutrientes, aquela matéria orgânica, aquela terra preta, vai ficar espalhado por ali naquele lugar. Num terreno inclinado isso não acontece, ela é levada para longe, né? Todo aquele material fértil que vai virar solo um dia, ele é inundado e levado, arrastado embora, por conta dessa força, né? Ela leva para onde o terreno for inclinado, o terreno for reto. Então a solução que as pessoas dão para isso é tornar o terreno mais reto possível e fazer curvas de nível, ou então fazer taludes, né, como se faz em estradas para conter barreiras, para conter vossoroca, para conter deslizamento, né, aquelas escadas bem grandes assim, onde as pessoas conseguem andar em cima, às vezes fazem arrimo de pedra. Mas se tratando de agrofloresta e cultivo de plantas e regeneração e reestruturação de uma área biodiversa, essa não é a melhor forma de fazer. Justamente porque quando você corta um terreno, você mexe com a vida. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui nesse canal. Você mexe com a vida daquele solo. Você tira aquela camada superficial do solo, que é onde concentra maior atividade bacteriana e de biodiversidade como um todo, não só de bactérias, e você coloca ela para outro nível, e coloca para baixo, e bagunça todo aquele sistema. Existem animais que habitam ali, que moram naquela camada, né? Que se estabeleceram naquela camada e estão trabalhando o solo. E quando a gente corta a terra, a gente faz uma grande bagunça naquele lugar. E uma outra coisa que não é legal é que ao cortar a terra para fazer um plantio ali depois, você está plantando num solo que estava por baixo. E os solos que estão por baixo, naturalmente, carregam mais peso e por isso são mais compactados. Então a planta que você plantar ali, ela vai ter mais resistência de penetrar na terra, porque aquele solo, se você não colocar bastante terra em cima, se você não fizer uma camada de uma terra vegetal, uma camada bem biodiversa, e granulada já, para aquelas raízes conseguirem se alimentar, as raízes da planta que você vai botar, ela vai encontrar o solo muito compactado. E mesmo que você coloque, ela vai atravessar aquela camada e logo vai encontrar esse solo. Então é mais difícil de uma árvore, de uma planta se manter ali, dela resistir naquele lugar. Porque o solo não é o solo que se espera que ela encontre, né? O solo ele vai se compactando ao longo da penetração da planta pela terra. Se ela já encontra de cara esse solo, ela vai sofrer muita resistência para conseguir sobreviver nesse ambiente. Então qual é a solução recomendada, né? A alternativa às curvas de níveis, né? Para a gente não ter que cortar o solo dessa forma, prejudicando a biodiversidade e o sistema e a força natural de regeneração de um lugar. Deixa eu só fazer uma pausa nesse vídeo para te avisar que o curso Princípios da Agrofloresta e da Agroecologia já foi lançado, tá? Ele está disponível para você acessar agora. Você acessa ele por um preço muito razoável, muito baratinho, está R$ 48,00. Então aproveita, que é um conhecimento básico, introdutório e muito fundamental, que vai te ajudar a melhorar os seus cultivos ou a começar os seus cultivos de uma forma que
cuide do solo, que regenere o solo, que preserve o solo, que dê mais qualidade de vida para as suas plantas, para os seus cultivos, para as suas ervas, para o seu pomar, o que quer que seja que você plante. Então entra lá que está muito legal, acabei de finalizar ele, com certeza você não vai se arrepender. Por esse valor vale muito a pena ter acesso a esse conteúdo bastante precioso. Beleza? Então voltando agora ao que eu estava dizendo. Mais uma vez a gente vai até a floresta, a nossa grande professora vai observar e vai ver como é que as coisas funcionam. Como um terreno inclinado se comporta numa floresta, né? Como é que um terreno inclinado segura a água dentro de uma floresta para que a vegetação ali cresça? Como que um terreno inclinado faz a água desacelerar, faz a água penetrar mais no solo? Porque é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que a água penetre no solo, a gente quer que a água fique retida naquele lugar. A gente não quer simplesmente que a água desacelere, a gente quer armazenar, né? Que aquele terreno inclinado também seja um potencial armazenador de água. Então o que a gente vai usar nesse caso nada mais é o que a gente já usa quando a gente vai montar um SAF, quando a gente vai começar um sistema agroflorestal. A gente vai usar madeira e folhas secas, e biomassa, e material fértil, serrapilheira, todo esse tipo de coisa. A diferença é que a gente vai dispor no terreno de uma forma diferente. A gente vai fazer escadinhas. Então, onde a gente faria uma curva de nível reta, a gente vai prender uma madeira, vai prender um tronco grande, a gente vai usar estacas, preferivelmente estacas naturais, né? A gente vai escorar esses troncos em outras plantas, em outras árvores, para esses troncos poderem acumular sedimentos ali na parte de cima, né? Reterem o máximo de matéria orgânica de serrapilheira, e com o tempo aquilo ali vai virando uma esponja e vai formando terra e vai segurando nutrientes, e isso pode acontecer por toda a declividade do terreno, né? À medida que a gente vai espaçando troncos pelo terreno, madeira pelo terreno, ela vai segurando aos poucos tanto a água quanto esses sedimentos todos que são benéficos para as plantas se desenvolverem. Se você vai numa floresta, você vê o comportamento de algumas plantas intocerantes, por exemplo, e vê como elas funcionam como uma peneira, né? Como elas seguram a água e retêm folhas, material de serrapilheira, né? Você pega um bambuzal, por exemplo, quando ele está num terreno inclinado, a água desce varrendo e tudo fica preso ali no bambu, né? As folhas secas, aquilo que vai virar mais solo fértil um dia, não consegue transpassar pelo bambu, ele fica preso, como numa peneira. A água passa e os sedimentos ficam ali. E é mais ou menos esse comportamento que a gente tenta mimetizar. Bom, essa é uma forma da gente aproveitar os terrenos inclinados para a gente fazer cultivos, para a gente fazer plantio, para a gente trabalhar ali. No caso de um terreno muito inclinado, ou então um terreno inclinado que a gente não quer trabalhar, ou que a gente tem um certo receio que haja deslizamento, né, que uma barreira que está perto de uma casa, por exemplo, que a gente quer conter, simplesmente conter aquele terreno, o que a gente pode fazer, o que a gente pode plantar, como a gente pode trabalhar aquele terreno sem precisar fazer curvas de nível, né, sem precisar cortar a terra? Bom, a gente pode simplesmente estabelecer algumas espécies prioritárias naquele terreno, sem nem mesmo ter que colocar madeira. A gente pode colocar madeira também, claro, usar estacas naturais ou usar estacas artificiais para prender troncos, pedaços de madeira, varas de bambu para poder conter, né, para poder fazer uma contenção do material que vai descer com a água, mas a gente pode simplesmente fazer plantio de algumas espécies que vão fazer isso naturalmente. Algumas delas são bambu, né? Cana da Índia principalmente, que tem uma raiz fininha e vai conseguir fazer isso que eu falei na floresta, né? Vai conseguir reter, vai conseguir segurar, fazer uma trama que vai segurar o material que vem de cima e vai conseguir amarrar todo aquele solo, porque ela tem raízes muito fininhas. Uma coisa muito importante quando você tem essa necessidade, essa visão, né, de não querer provocar deslizamento, é não plantar plantas de raízes grossas ou plantas muito pesadas, porque isso sim pode provocar um deslizamento, né? Aquele terreno não está preparado para suportar ainda, né, quando ele está cru, quando é só uma vegetação gramínea ou de capim, ele não está pronto para segurar árvores pesadas. Então, se você plantar uma mangueira, um abacateiro, uma jaqueira, um mamoeiro, ou então plantas de folhas largas, né, como mamoeiro, bananeiras, isso não vai ser bom para aquele terreno. As plantas de folhas largas, elas acumulam água
e despejam água como se fosse uma torneira em cima da terra. E isso não é legal para o terreno. É um volume de água que corre pela terra muito rápido. E as árvores grandes e pesadas, elas têm raízes grossas, então elas vão dilatando a terra com o tempo, né? Elas vão movendo a terra. Isso não é interessante. A raiz, quando é fininha, ela vai amarrando a terra, ela vai fazendo uma trama por baixo. Então o bambu, a cana da Índia, é uma planta muito boa para isso. Outra planta que é maravilhosa para isso é o vetiver. Vetiver é um capim tosserante que não se alastra e ele é muito usado na permacultura para diversos fins, né? Para amarração, para ajudar na contenção, na amarração da parede de barro. Enfim, você consegue encontrar diversos usos para os vetiver. E ela tem uma raiz, é um capim que dá mais ou menos 2 metros de altura, e ela tem uma raiz que chega até 6 metros de profundidade. E ela é fininha e faz a terra ficar toda contida ali. Existem projetos de plantio de vetiver em encostas de morro por escalada. As pessoas escalam e vão plantando o vetiver para poder conter aquele morro, para segurar aquele morro. Então é uma planta fantástica para isso, você consegue achar muda na internet, as pessoas costumam vender no Brasil, ela é exótica, ela não é natural daqui, mas você consegue encontrar, se eu não me engano ela é indiana, alguma coisa assim. Uma outra planta fantástica, que é mais uma gramínea forrageira, né, é o amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro, além de forrar muito rápido, de se espalhar muito rápido e segurar bastante uma encosta, porque ele também ajuda a absorver a incidência da chuva, né, as gotas da chuva, quando a chuva é muito pesada, ele amarra todo aquele sistema com as suas raízes, ele se espalha de uma forma muito rápida e ele ainda tem uma flor muito linda que serve para a biodiversidade, que se beneficia de néctar, né, as pequenas abelhas. Então é uma planta muito usada para esse fim também, é uma planta que eu recomendo. Aqui no sítio eu tenho essas 3 plantas em lugares diferentes e cada uma tem sua função e elas desempenham essa função muito bem. Então, se tratando da possibilidade de deslizamento de terra, de contenção de barreiras, essas são as dicas que eu te dou. Plantas de folhas largas não são recomendadas, plantas grandes, né, volumosas também não são recomendadas, árvores grandes, pesadas. É mais recomendado plantas forrageiras ou então plantas entorcerantes com raízes finas que vão ajudar a segurar, a preservar essa encosta. E você sempre pode fazer essa camada, essa escadinha de madeira, de contenção, com bambu, com madeira, com estacas naturais. Por exemplo, estacas naturais, quando eu digo, pode ser um pé de feijão guandu, pode ser um pé de mandioca, que seja, né, um pé de milho, qualquer coisa, qualquer planta, um arbusto pequeno, um pé de açapeixe, ele pode ser uma estaca natural. Se você ainda não tiver uma estaca natural no lugar, se você não quiser desenvolver essa estaca natural, esperar crescer, você pode fazer uma estaca artificial mesmo, prende uma madeirinha, uma em cada ponta do tronco, né, ou então finca um bambu na terra e com o tempo você vai plantando ali alguma coisa que vai segurar aquele tronco para ele não cair, né, para ele não descer com o volume de água que pode descer ali. E assim você vai ter uma área, quem sabe, produtiva, se for esse o seu fim, cultivável, que dê para você andar, que dê para você trabalhar, sem precisar cortar o terreno, sem precisar ter esse trabalho, sem precisar ter esse desgaste, e sem precisar mexer com a microvida, com a biodiversidade natural daquele solo ali. Beleza? O vídeo de hoje foi isso, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo.